Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos debaixo desse céu, desse dia tão lindo, que testemunham esse ato tão glorioso das duas principais ordenâncias de Jesus. Essa foi a primeira após ele ressurgir, o batismo. Vou estar fazendo uma rápida explanação para uma melhor compreensão desse ato em que vamos presenciar. Aleluia. E aqueles que vão descer as águas, entendendo sobre o que significa, qual o significado do batismo e por que ser batizado. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele dizia àqueles que tinham aceitado Jesus, ele começou aqui no capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Posso segurar? Ele faz uma pergunta aos romanos: vamos aceitar Jesus e vamos permanecermos da mesma forma? Aí ele me responde: de modo nenhum. Nós agora vamos viver em mudança de vida. E aí ele diz: de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como podemos viver nele? Quer dizer, como podemos nos conformar com a vida pecaminosa em que não se agrada a Deus? Aleluia. E aí ele traz, meus queridos irmãos, para que nós possamos entender esse ato tão glorioso. Ele disse: ó, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando você desce as águas, meus queridos candidatos, ali você está representando que você morreu e está sendo sepultado como Cristo foi sepultado. O velho homem está sendo sepultado naquele momento. E ele disse: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Veja que no versículo anterior ele diz: sepultado com ele pelo batismo na morte. Então, todos nós que aceitamos a Cristo, agora passamos a viver uma vida para Cristo. E ao vir para Cristo, nós morremos para o mundo. Por quê? Por isso que o batismo vai significar na hora que vocês estiverem sendo mergulhados nas águas. Aleluia! Traz, meus queridos, uma responsabilidade muito grande. Morte. Ele está falando, Paulo está fazendo uma analogia aqui da morte mesmo. Aleluia. Nós vamos ver que ao fechar ele vai dizer que aí, por exemplo, a quem morreu não responde pelos seus crimes. Os acontecimentos, estou falando da lei nossa, por exemplo, da lei brasileira, onde uma pessoa é chamada no tribunal, vai ser condenado, mas acontece que ele morreu. E ele morreu, vai encerrar o processo. Aleluia. O processo de vocês foi encerrado. Não olhe para o passado, olhe para a frente. Vocês morreram. Vocês morreram para o mundo, agora vocês vão viver uma vida nova. Aleluia. Ele diz aqui, olha, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo. Aí no verso 5 ele diz: porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Aleluia. Plantados, irmãos. Aquele que se planta nasce. E que nós plantamos nasce. Vocês estão sendo plantados. Diz que a semente, quando planta, ela morre. E aí brota-se a vida.
Aleluia. Vocês estão sendo, Aleluia. ao descer as águas, vocês estão sendo plantados. Vamos ver qual o resultado que Paulo diz disso? Ele diz assim, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós devemos louvar a Deus por esse benefício, esse privilégio. Nós que fomos plantados, aleluia, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também vamos ser vivificados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É um mandamento que vocês estão obedecendo. Jesus, em Mateus, após a ressurreição, ele disse, olha, ensinai as nações. Para ser batizado é preciso estar ensinado. É preciso compreender o significado desse batismo. E ele disse ensinar as nações, eles batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí diz, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo não salva. Ele está dizendo, quem crer e for batizado, será salvo. Porque quem não crê e não for batizado, será condenado. Nós temos muitas pessoas, pastor Maurício, que eles não querem assumir a responsabilidade do batismo. Estão na igreja, que bom que eles estão na igreja. Mas Jesusinho vai ficar. Vai ficar. Se compreendeu, creu, então tem que passar pelo batismo. Quando Jesus chegou a João, João disse, mas Senhor, eu preciso ser batizado por ti, tu vem tu a mim. Ele disse, deixa-se cumprir, para cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça de Deus. Jesus se tornou humano e ele queria que assim como ele foi batizado, ele queria, não, ele quer. Para a justiça se cumpre, nós também vamos ser batizados. Para que nós possamos estar dentro das ordenanças divinas. E aí ele diz aqui mais ainda, veja bem, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Quando vocês são plantados, aleluia. O tradutor aqui usou uma palavra gostosa para a gente compreender melhor a linguagem. Plantar vai nascer, plantar vai ressurgir. Então quando vocês são plantados, ao vocês descerem ali, aleluia, vocês estão mortos e agora são sepultados dentro da árvore. O corpo todo dentro da árvore, porque significa sepultamento. Não se pode sepultar uma pessoa e deixar partes descobertas, pois os animais, os urubus, vão tomar conta dali. Então por isso o pastor Maurício disse, mas quem for batizar tem que ter todo o cuidado para que o candidato seja mergulhado por inteiro, pois é sepultamento. E aí, meus jovens, quando vocês ressurgem, aí vocês estão ressurgindo para uma nova vida com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora ficar vivendo na esperança daquele dia que Ele vem nos arrebatar. Vocês passam agora também a não ser somente congregado na igreja, mas membro da igreja com todas as responsabilidades dos demais. Seu nome lá na igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, está escrito lá como membro, porque agora você desceu as águas, você se cumpriu o que o Senhor pediu, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós olhamos a história de Felipe, aquele homem que foi consagrado a diácono, que havia uma necessidade, mas depois veio uma perseguição. Isso é coisa minha, interpretação minha, tá, meus irmãos?
Eu gosto quando é coisa minha, dizer que é coisa minha para que ninguém se embarace com o que eu estou falando. Então, aí houve uma perseguição, o próprio Paulo, que estou lendo aqui, se converteu mais tarde, perseguindo, e eles tiveram que sair afastando. Por onde eles iam, pregando o evangelho. Aí Filipe se torna um grande evangelista. Veja a intimidade, Deus quer ter intimidade com você. Jovem, Deus quer você na obra, Deus quer vocês na obra. Cresça nesse pensamento. Senhor, estou nas tuas mãos. Fala como Samuel, esse aqui, Senhor. Estou pronto, estou esperando. Então, Filipe, vai. Aquele homem está caminhando lá com a sua carruagem. O Espírito Santo fala para ele, vai no caminho que dá para casa. Vai lá. E eu parece que vejo, aquele homem não parou, eu vou usar o termo charrete, mas eu não sei o que era, eu sei que era uma carruagem. Puxado por animais. E aquele homem vê aquele homem e vai correndo. Vai correndo até ele pergunta, ele disse, como eu vou entender se não tem quem me explique? Jovens, vocês são jovens. Na hora que tiver dificuldade, está aí o vosso pastor. Pergunte, ele vai orientar. Para que nós possamos crescer na espiritualidade, crescer sempre naquela expectativa de ser melhor. E aí sobe esse homem no carro. E o homem vai lendo o profeta Isaías. E Filipe pergunta, pô, você entende o que você está lendo? Ele diz, mas como? Não tem quem me explica. Aí, parou no carro, ele subiu e continuaram a jornada. Eu creio que ele falou de Jesus de Nazaré. Falou sobre o batismo. Glória a E Deus. lá na frente o homem viu água e disse, mas olha aí água, o que pode impedir que eu seja batizado? Eu quero ser batizado. Há uma coisa que impede de ser batizado e muitos não entendem. O evangelista respondeu para ele, tu podes, mas porém se tu queres. Quem não quer não pode ser batizado. Quem não quer morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo não pode ser batizado. Mas meus queridos, que Deus abençoe vocês. Parabéns. Quando conversar com vocês, eu falei para eles que em 70 ali no início dos anos 80, eu via muitos jovens aceitando Jesus e eu pus na cabeça que era tempo dos jovens. Mas com o tempo eu entendi que são terra fértil, pastor. Vamos investir nos nossos jovens, vamos investir nas nossas crianças. Aleluia. São terra fértil. Eu vim acompanhando há quase 50 anos. São poucas pessoas com mais idade que têm essa coragem. Marcos tem acompanhado isso também. Quem não tem acompanhado isso é mais os jovens. Eu pensava que era o tempo dos jovens. Não, o jovem é terra fértil. Semeie nessa terra que vai dar fruto, pastor. Aleluia. Acredite neles. Aleluia. Dê ombro para ele chorar. Aleluia. Não jogue para fora de qualquer maneira. Abrace. Obreiros, abrace. Não é só condenar. Talvez, muitas vezes o jovem está abatido e bem encostado aqui, está perguntando para Deus. Como o profeta Abacuque que perguntava, questionava. O profeta Abacuque dizia, Senhor, eu estou vendo essas misérias. Estou vendo tantas coisas erradas. O povo, a maneira que o povo está andando, até quando? Até quando? E aí muitas vezes nós julgamos que a pessoa está fraca, o jovem está caído. Não, irmãos. Ele está perguntando para Deus por que essas provações, por que o nosso caminho, irmãos, é provação. Jesus acabou de passar pelo batismo, foi levar para 70 anos. A vida de vocês é uma vida de eterna vigilância. Vai vir um problema, vai vir um oferecimento. Mas também no primeiro deslize não abandone. Abraço, fala o pastor me ajuda. Pastor, ajude, pastor. Ei, candarabás. Tem pastor que o jovem está com problema, a hora que chega, ele já diz, ó, vou tratar seu caso, você vai excluído. Converse com eles. Converse em segredo. Só uma pessoa que lhe acompanha para poder ouvir, converse em segredo.
E aí ore e abrace para que se levante. Meus irmãos, que dia glorioso. Paulo nos explicou tudo aquilo que é o batismo. Vocês vão ser sepultados. Mas ao ressurgir, vocês estão ressuscitando com Cristo. Como ele ressuscitou, aleluia, para viver uma nova vida. Que Deus abençoe. Então vamos orar para nós dar início a essa cerimônia. Deus querido, estamos nesse momento glorioso. Ó Deus, nós te pedimos a bênção. Irmã Luana, você crê que Jesus nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Você promete obedecer a palavra e a doutrina da igreja enquanto viver? Diante da sua confissão e diante da testemunha que nos ouve, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Jesus espera salvar, sempre a ti ele Aleluia. Isaac, você crê que Jesus nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Sim. Você promete a ser fiel à palavra de Deus, à doutrina da igreja? Sim. Mediante a sua confissão, esses irmãos que são a tua testemunha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, aleluia. Aleluia. Agora nosso pastor vai finalizar com oração. Maravilhoso Deus, louvamos a Ti, Pai. Te agradecemos ao Pai aqui, Pai. Amém, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, todos dizem amém.